amados do Senhor, estamos diante de um problemão. Um problema. Talvez nós não. Os pastores, sim. Os pastores sérios. Os pastores que amam isto aqui. Os pastores cheios do Espírito Santo. Os pastores que querem agradar ao Senhor e fazem qualquer coisa para agradar ao Senhor. Aqueles pastores parecidos com o pastor maior, Cristo Jesus, aquele que disse: eu vim para fazer não a minha vontade, mas a vontade do Pai. E aí esse pastor, cheio do Espírito Santo, consequentemente está cheio de amor para aquela ovelha, ou pelo menos que parece querer ser ovelha da igreja dele. Ovelha cuidada por ele. Só que é uma ovelha diferente. Não é um problemático, viciado em droga. Não, a palavra hoje é dependente químico, né? Então tá bom, dependente químico. Que é machão, entra na igreja ali, tem as suas fissuras, as suas lutas, seus desejos, etc. Vocês sabem. Também não é uma prostituta que está ali entrando na igreja porque ela se arrependeu, como aquela mulher que beijou os pés de Jesus e derramou as suas lágrimas em cima dos pés do Senhor, enxugando os pés com seus cabelos, arrependida, numa das passagens mais lindas do Evangelho. E ela então entra na igreja, coloca ali a sua roupa e está tudo bem. Não é um problemão a princípio. Ele é um gay efeminado. Ele é um homem, fisicamente falando. Mas os seus gestos, a sua maneira de agir, de andar, de falar, de se expressar, é de mulher. E uma mulher muito feminina, muito delicada. Os gestos dele não tem nada de masculino, daquele pecador que veio do mundão lá das drogas, barra pesada. Não! Ele desde muito pequenininho senta-se com mulher, fala com mulher, comporta-se com mulher 24 horas ao dia. E de repente ele decidiu ir para uma igreja evangélica, não vou aqui dizer nome, nem denominação, nada, na cidade linda, na cidade rica de Juazeiro do Norte, aqui do lado de Crato, com seus 400 mil habitantes, e uma igreja de porte médio, que dá um bom estudo bíblico. E ele, quando ele entra, e se a igreja já está lotada, e geralmente está, e ele sente que todos os olhares se voltam para ele. Porque ele chama atenção, primeiro, porque ele é muito alto e magro. Segundo, ele não tem uma aparência bonita. Ele não tem a pele bonita,
Ele não tem nada que atraia, ele não tem um cabelo bonito, ele é uma pessoa sem aparência, digamos assim, razoável que seja. Eu não quero usar outras expressões, outra expressão aqui pejorativa. Enfim, ele não é bonito. E o mais grave, ele não sabe disfarçar. Ele anda exatamente como se uma moça estivesse desfilando. E aí ele quer assistir o culto lá mais perto do púlpito, ou pelo menos do meio até a frente, para ele ouvir bem a palavra de Deus. E aí ele tem que atravessar o corredor. Aí ele sente que todo mundo eu não estou culpando a igreja e nem vou condenar aqui, de forma generalizada, os que param para olhar aquela figura estranha, incomum. Ou são muitos os gays efeminados que entram numa igreja de porte médio e vai desfilando, procurando um lugarzinho. Ele faz isso. E diz ele que, enquanto todos estão com seus olhos abertos, alguns arregalados, alguns cochichando, ele senta no seu lugar, no seu cantinho, fecha os seus olhos e diz ele que entra em momento de adoração. Agora é só eu e ele. Inicia-se-lhe então a sua adoração íntima, lá do fundo do seu coração. Como ele diz, enquanto eles estão olhando para mim, para minha pessoa, para minha figura, sei lá, para minha maneira de me vestir, para minhas roupas, que ele é muito autêntico. Não que ele vá com roupas femininas, mas a partir desse momento ele se conecta com Deus e esquece da, digamos assim, multidão que agora estão olhando para ele. Eles olhando para ele e ele olhando com a alma, com o coração, com o espírito para o alto, para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu fiquei então pensando comigo, nesse moço, trabalhador, trabalha no shopping center de Juazeiro do Norte, eu fiquei pensando no problemão que ele causa só porque ele decidiu entrar na casa de Deus. Um problemão causado involuntariamente porque ele não sabe se comportar como machão. Ah, sua coragem! Quantas pessoas saem da igreja por tão pouquinho, né? Ouviu lá um disse-me-disse, olhar apenas uma vez, cochichar alguma coisa, apontar o dedo, lá não volto mais. É por isso que eu estou aqui trazendo esse relato para vocês, porque eu fiquei extremamente admirado e muito fã desse rapaz. Sim, eu respeito, eu trato como rapaz. Sua coragem. Ele não quer fazer parte dos desigrejados, os desiludidos com a igreja que não suportaram o comportamento do pastor, das irmãs, dos obreiros, as fofocas tão comuns nas igrejas, porque não há igrejas perfeitas, até porque o próprio Jesus diz que o joio estaria misturado ali com o trigo. E, enfim,
as igrejas são problemáticas. Se nós estudarmos o livro, as cartas de Paulo, a primeira e segunda carta de Paulo aos Coríntios, nós veremos tantos problemas, inclusive de moral, de moralidade, imoralidade sexual nas igrejas. Então são constituídas de pessoas, e as pessoas são diferentes umas das outras, com seus conceitos, preconceitos, as suas visões, suas maneiras de falar, de ver, de analisar. Por isso que eu não vou aqui condenar os olhares, mas eu fico comigo pensando como é difícil para um gay efeminados, e eles são muitos, muitos por aí, com muita sede de Jesus. Me emocionou muito quando eu soube que no dia do aniversário dele, ele colocou a sua roupa mais bonita, comentando com os seus colegas de trabalho lá no shopping, que sabe aonde que eu fui hoje no meu aniversário? Não foi, não fez uma viagem, não fez algum passeio, não foi em algum clube, não foi procurar alguma diversão, não foi ver um grande filme, não foi ao teatro. Eu fui à casa do Senhor. Ele foi comemorar o aniversário dele com o Senhor, cheio de gratidão. Não se importou com os olhares, com os cochichos, não. E eu fico então pensando, o que vai acontecer com ele, não? O que vai acontecer? Como vai ser? Porque chama a atenção, é inevitável. Fico imaginando o que se passa dentro do coração das pessoas que começam a observá-lo desde a hora que entra até a hora que senta, e nós não sabemos se durante o culto as pessoas continuam observando para ver o que ele vai fazer. Muitas devem ficar decepcionadas porque continuam com seus olhos ali fechados. Outras devem pensar, será que aqui é o lugar dele? O que será que ele está fazendo aqui, hein? Outras devem pensar, eita, chegou um da ideologia do gênero. O pastor tem falado muito, né, sobre ideologia de gênero, temos que ter cuidado, né? Aqui tem crianças, aqui é um lugar decente. Eu estou conjecturando. Outros, sim, que bom que ele veio à casa do Senhor. Quem sabe até alguns lhe dê boas-vindas, né? Ele não comentou sobre isso. Só sobre os olhares espantados. E as igrejas, já ouvi comentários aí dos youtubers, sempre estão dizendo e repetindo a mesma ladainha. As igrejas não estão preparadas para receberem gays efeminados. E nunca estarão, justamente porque não tem como todas as pessoas, todos ali os membros da igreja, de adolescente, pré-adolescente até os mais velhos, ter a mesma visão de olhar para aquele gay efeminado, compreendendo, amando, aceitando, como ser humano normal. Não são vistos assim.
são culpados. Eles têm a culpa de serem do jeito que são. Vão culpar os pais, mas a maioria das vezes, principalmente se é um que tem mais de 25, 30 anos, ele é assim porque ele quer, é a escolha dele. É muito difícil. Eu não sei o seu futuro, só o Senhor sabe. Mas é lindo quando eu vejo uma história como desse moço. Porque está cada vez mais difícil. As perseguições ao tal LGBTQIA+, o ódio semeado inclusive pelo ex-Messias de Brasília, né? O ex-presidente, e que tantos pastores esqueceram da doutrina de amor, de tolerância, de compaixão, de misericórdia do Messias enviado pelo Pai. Está aqui. E deram muito ouvidos ao ódio do Messias de carne e osso, carnal, que Deus rejeitou nas eleições e acabou. Não vou falar de novo de eleição. Já falei no último vídeo, num dos últimos vídeos aí. É apenas a título de comparação, que muitos pastores hoje não tiram das suas bocas essa palavra ideologia de gênero. E muitos não entendem. E aí quando vem entrando um gay, desfilando, eita, é aquele que eu ouvi do pastor. Não são todos. Não. Eu conheci pastores. Pastor José Mauro Fonseca, São José dos Campos, meu cunhado. Pastor Marco, também da Assembleia de Deus, São José dos Campos. Não sei se assistem, eu compartilho com eles. Tem homens amados que entendem muito bem que Jesus falou quando ele disse: eu vim para os doentes. E toda a igreja, todos os membros, todos os maridos evangélicos olham na gente como doentes, como se eles também não fossem. O doente que Jesus disse é pecadores. Quem não é pecador atira a primeira pedra. Mas parece que o pecado de um gay é muito maior. Quando Jesus disse àqueles fariseus, crentes hipócritas: atire a primeira pedra se vocês não tiverem pecado. Possivelmente eles não tinham pecado sexual, mas a consciência lhes mostrou os seus pecados. Aquela mulher tinha cometido pecado sexual, o adultério. Então, estamos todos debaixo de pecados. Todos somos pecadores, todos carecemos da graça do Senhor para sermos salvos. Eu fico aqui conjecturando, imaginando se um dia esse gay desejar crescer mais na igreja, fazer parte do corpo de obreiros, não sei, colaborar mais, já que ele está tão feliz, testemunhando, inclusive, para os seus colegas, há muito tempo, que ele teve um problema com um amigo que ele magoou, que ele feriu, e a amizade acabou, então ele foi atrás. Depois que ele ouviu o evangelho naquele lugar, depois conheceu mais, ele viu a necessidade de ir até aquele ex-amigo e foi lá: me perdoa em nome de Jesus,
o mal que eu te fiz. Quantos fazem isso hoje em dia? Não são gays, não são efeminados, machucam, ferem, caluniam, perseguem. Não vão pedir perdão, não. E ele foi, e se abraçaram. E testemunhou também, olha, desde que eu parei de murmurar, reclamar, eu comecei só a louvar, adorar, agradecer, a minha vida mudou tanto, eu estou tão feliz, houve uma transformação em todas as áreas da minha vida, testemunhando ele, gesticulando ali. Enfim, ele está mostrando frutos, ele está mostrando que ele não está indo perder tempo na igreja, ele está retendo para ele a palavra ali que ele está escutando. Mas e sua maneira de ser feminino, delicado, não teve alteração, não. E se um dia ele quiser, sei lá, dar um testemunho, chamar o pastor, eu quero ajudar na igreja, eu sei fazer isso, aquilo, eu estou aqui me oferecendo para colaborar mais, porque Jesus é muito bom. Aí está o problemão. Eu me lembro de mim mesmo, eu vivi isso quando eu cuidava de dependentes químicos, uma loucura que aconteceu uns 30 anos atrás, na minha pequena casa, eu comecei a abrigar alcoólatras, tinha até um travesti, tinha até um portador de HIV naquela época, né? Isso aí era muito perigoso, passar um para o outro, etc. E ali um grupo de 15, 18 homens ali morando na minha pequena casa e nós fazendo culto, orando, etc. e tal. E aí um pastor muito querido com a sua esposa. E eu não queria ser pastor. E ali nós fundamos uma igreja Batista Redenção, e votaram em mim como vice-presidente da igreja, pastor muito amável. Tinha ali um grupo de gays também ali junto comigo, e jamais pedi para um pastor para subir num púlpito e pregar. Nunca me senti digno disso, até porque eu sou semi-analfabeto, mas parece ser o chamado que Deus me deu, e ali, algumas vezes, o pastor me chamava para pregar. E certa vez, eles fizeram uma reunião e tomaram a decisão de que Jairo não pode mais pregar, porque a igreja estava crescendo, 150, 200 membros. E eu, muito efeminado, uma maneira de falar muito gay ou muito bicha, muito efeminado, estava escandalizando a igreja, a minha voz muito feminina. Agora estava vindo pessoas para a igreja de classe média, então era muito importante que de alguma forma fosse evitado que eu subisse nos púlpitos. Nunca pedi para subir, jamais. E claro que quando eu soube disso, eu quase morri e saí da igreja. Não quero escandalizar a igreja, mas é uma igreja que nasceu na minha casa e, de certa forma, eu estou sendo desprezado. 8 meses depois foi descoberto que o pastor tinha vários amantes na igreja. Ele já não estava mais casado há algum tempo. E ele estava prostituindo com várias
moças da igreja. O Jairo, o gay, é que ia escandalizar o ministério. E acabou a igreja. Enfim, existem muitos pastores bondosos, amáveis, cheios de Deus, cheios de compreensão. Não é compaixão por nós, não. Nós somos fortes, nós somos homens, nós somos heróis, somos. Porque já relatei para vocês aqui a vergonha da minha voz por causa de tantos bullying desde a infância, tantos xingamentos, zombarias, tantos viadinhos, bicha. Então, depois ainda aconteceu esse episódio na igreja, na minha amada igreja, nunca mais eu iria falar de Jesus. Mas nós não desistimos. Independente da rejeição, independente do nosso jeito, independente da nossa voz, independente dos disse-me-disse, independente da zombaria, independente da não aceitação, independente de toda a oposição que nós sofremos, nós somos fortes. Porque nós paramos de olhar para o homem, os dedos apontados, nós não temos mais medo de pedradas, não estamos calejados. Nós aprendemos com aquele que também foi rejeitado, de quem os homens escondiam o rosto. E ele recebeu força da parte do Pai. Ninguém conheceu mais a rejeição do que ele. Nós não olhamos mais para nós, para o nosso jeito, os nossos gestos, o fato de nós não casarmos, não termos filho, não constituir família, porque esses gays machão que constituem família e aí vão para a igreja com seus jeitos másculos, esses são aceitos, esses foram libertos. Esses podem subir nos púlpitos, podem ter cargos na igreja, coisas tão banais. Mas o Senhor Deus nos usa, o Senhor Deus nos quer, o Senhor Deus não nos rejeita, Ele nos encoraja. O púlpito meu é esse aqui. Depois que Ele me libertou, me fez ter coragem. Não olhe para a sua voz, você vai falar de mim, te rejeitaram nos púlpitos das igrejas. Eu vou dar agora um púlpito. Não sabe falar direito, eu te uso assim mesmo. É estranho, é esquisito, te uso assim mesmo. Hoje eu tive a coragem de somar para quantas pessoas eu já falei de Jesus. Fui lá no meu canal, que tem 90 vídeos, tirei o público do vídeo da culinária e somei só as pessoas, visualizações do meu pequeno canal de março para cá. Quando vai fazer um ano em março que eu tenho esse canal. Até agora, eu fiquei pasmo, fui somando e me assustando. Eu preguei para 6.046 pessoas. 6.046 pessoas me viram falando dele, do meu jeito. Sim. Aonde eu alcançaria tanta gente?
Uns e outros que estão assistindo, eu sei que me criticam, porque eu sei os dislikes que tá lá no meu canal. Mas graças a Deus, 90%, tá? Não, eu não corro atrás de elogios, não. Mas esse dislike, certamente, não gostam de mim por alguma razão. E eu só falo das escrituras, então não gosto, então é das escrituras, já que é delas que eu falo. Quantos de vocês já pregaram para meia dúzia, 30, 40 pessoas? Eu já preguei para mais de 6.000. Então ele nos encoraja, ele nos dá força. Eu desisti muitas vezes da igreja, porque o desprezo dói. A língua ferina machuca. As pedradas machucam. E muitas vezes eu cheguei a pensar, não vai ter jeito para mim. Não vai ter jeito, os pastores não me querem. Eu sei que eu passei com alguns. Mas aí o Espírito Santo fica nos falando. Mas eu quero você, do seu jeito. Quando você vai para o Evangelho, especialmente o Evangelho de João, e você começa a aprender do amor, da misericórdia, da graça, do afeto, do carinho de Jesus para com os prostitutos, prostitutas, com os pecadores. Quando eu me dei conta que é no meio dos pecadores que Jesus vivia, no meio daqueles que eram a escória, os rejeitados pela sociedade, pelos doutores da lei. Quando eu descobri o amor de Jesus para aqueles que não eram coisa alguma, que ninguém dava nada, eu quero. Ele me quer desse jeito, com esse passado, com esse meu jeito. Eu quero então. Tirou minha culpa. Não há mais oposição. Não há mais tempestade. Não há mais nada que me impeça de me dedicar a Ele com a cara e a coragem. E assim muitos gays também virão e serão usados pelo Senhor. Muitos gays corajosos como esse moço, para se cumprir a palavra dele. Mas há igrejas cheias de amor, porém que esse problemão vai continuar existindo, vai. Não tem jeito. Aí vocês tiram suas conclusões, ele vai mudar, ele vai ser um machão, ele vai engrossar a sua voz, ele vai andar com um machão. Bom, eu sei de uma coisa, quem pode julgá-lo é só o Senhor, que sonda o coração dele, o interior dele. É maravilhoso. Nós temos que nos importar apenas com Jesus, o autor e consumador da nossa fé. A fé desse gay que entra na igreja corajosamente nos cultos em busca da face do Senhor. A Ele e para Ele somente nós devemos satisfação e somente para Ele devemos olhar. Eu tenho feito isso e está muito bom e está dando muito certo. Sem desprezar igrejas, não.
igrejas não é para ser desprezada. Ainda há igrejas, ainda existem pastores sérios. Isso também é bíblico. Meu amado, minha amada, muito obrigado. Que você, quando ver um gay entrando na sua igreja, ame-o, respeite-o, abrace-o, diga que ele é importante para Jesus, para você. Isso é muito importante, tá bom? Obrigado. Recebe o meu abraço. Recebe o abraço do Pai do Céu.